Shalom, shalom de Nosso Senhor Yeshua. Amados irmãos, eu senti a necessidade, de esclarecer alguns pontos, alguns termos da Bíblia e da Torá, que às vezes as pessoas elas não conseguem compreender certas passagens, certas situações e acabam levando de uma forma religiosa. A gente nunca pode ter religiosidade. O que é religiosidade? Você ler a palavra de Deus de uma forma apenas na letra, mas sem o real entendimento profundo e prático dela, sem praticar ela, aquilo que você lê de uma forma verdadeira e quando praticar de uma forma tão pesada que nem mesmo você consegue fazer. Então, religiosidade é quando você faz no automático certas coisas e nunca se pergunta, mas será que isso que eu estou entendendo, estou falando, estou fazendo, será que tem alguma coisa disso que tá errado? Será que tá 100% certo? É uma forma tão automática, sabe? E até supersticiosa de algumas palavras, né? Às vezes a gente tem uma superstição contra algumas palavras. E as palavras de hoje são pastor e pai. São duas palavras de um verso famoso de Yeshua que ele fala. Yeshua estava sendo confrontado pelos fariseus. E os fariseus, para os irmãos entenderem, eles eram pessoas que se colocavam na autoridade de Deus na época, eram religiosos que se colocavam na autoridade de Deus na época, no sentido que eles estavam ocupando o lugar do Pai, porque eles, inclusive, está nos tratados do Talmud, que o rabino, ele tem o poder, inclusive, de suplantar uma lei do Eterno. Tem gente que acha que o Papa foi o primeiro que alterou os tempos e a lei, mas os fariseus já estavam alterando as leis de Deus. E isso Yeshua ele fala nos evangelhos, nas boas novas. Então, quando os fariseus, eles pelas suas tradições farisaicas estão se colocando no lugar de Deus e mudando a lei, eles estão se colocando no lugar do Pai. E é por isso que Yeshua fala, ninguém chamai de Pai. Como posso te dizer? Yeshua está dizendo num hebraísmo, ninguém chamai de o Pai. Existe um artigo, existe um entendimento de que Yeshua não está falando que você não pode chamar seu pai e sua mãe, né? Você tem pai e mãe na, na sua casa, não tem? Quer dizer que eu não posso chamar meu pai, que me deu a luz aqui, junto com minha mãe, de pai, meu falecido pai, bendito seja sua memória, né? Eu não posso chamar meu pai Antônio de pai, nem de papai Antônio, né? Por quê? Porque Yeshua decretou a ninguém chamar de pai, né? Então, olha que feio que ficou, né? Olha que estranho que ficou. O que Yeshua estava querendo dizer? Quando a gente vê uma coisa dessa, que parece que Yeshua falou uma coisa que não dá para cumprir, né? Porque a ninguém chamar de pai. Como é que eu não vou chamar meu pai de pai? Aí as pessoas, nesse ponto, elas até entendem. Porém, depois elas, nos outros pontos, elas não entendem, entendeu? E, em segundo ponto, ninguém chamar de pastor. E aí começam as rebeldias, as rebeliões, pessoas que não entendem como é que funciona a estrutura do reino dos céus, pessoas que não entendem o que é que você precisa fazer para ter autoridade espiritual e não deixar que Satanás ele vença a congregação dos santos, porque se não houver uma estrutura onde umas pessoas estão trabalhando como pastores, umas pessoas estão trabalhando, rebanhando as pessoas e sendo roxo, sendo cabeça dessas pessoas, lideranças. Estrutura que Paulo mesmo ele cita nas suas cartas, alguns como líderes, alguns como mestres, professores, alguns como anciãos, presbíteros, né? Alguns como obreiros, alguns como fiadores não, mas alguns como aqueles que fazem as ofertas, ofertantes, cada um, né, com como foi chamado na obra de Deus, né? Isso é o corpo de Yeshua. Aleluia. Então, como é que a gente consegue entender Yeshua? Yeshua ele não queria um grupo de pessoas
que não tivesse mestres. Se Yeshua, na época dele, a coisa mais comum que existia era um rabino fazer discípulos. E se os próprios apóstolos que ouviram Yeshua dizer ninguém chamai de pai, ninguém chamai de pastor, ao próprio apóstolo Pedro, Yeshua disse: apacentai as minhas ovelhas. Ora, se Pedro apacentava as ovelhas de Jesus, Pedro era chamado do quê? Quem é que apacenta as ovelhas de Jesus? Pedro, apacentai minhas ovelhas. Jesus fala 3 vezes isso. 3 vezes no final do livro de João, se eu não me engano. Quem é, meus irmãos? O pastor. Então, Pedro é um pastor de Jesus. E há muitos, hoje em dia, que são sinceros e trabalham no trabalho de pastor. Pastor de Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, aos irmãos que religiosamente fiquem ofendidos e usam esse termo, essa ideia de que a ninguém chamai de o pai, nem a ninguém chamai de o pastor, as pessoas não se esquecem que tem no entendimento, para entender, Yeshua não estava se referindo a ninguém chamar de pai, qualquer pai, entendeu? A ninguém chamar de pastor. Yeshua não estava cortando as pessoas de chamarem as umas às outras da função que elas têm no reino dos céus. Yeshua estava não querendo que ninguém chamasse de o Pai, no sentido que ninguém pode tomar o lugar de Deus, adulterando a sua lei, porque era isso que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus estavam sendo como o Pai para as pessoas, e a ninguém chamar de o pastor, porque os fariseus estavam tomando o lugar de Yeshua. Ora, se os fariseus falavam que as pessoas eram salvas mediante as suas próprias forças, e até hoje em dia muitos acreditam que sem o Mashiach eles conseguem fazer inclusive até a festa de Yom Kippur. Então, eles estão indo pelas próprias forças, muitos até hoje, e estão fazendo o quê? Eles estão sendo seus próprios pastores. E agora eu falo, irmãos, não há como você viver sem alguém estar sendo seu pastor. Ora, nós temos um só que é o pastor que nos guia, que é Yeshua. Porém, se aqui na terra você não tem nenhum ser humano que te ajuda, que te guia, que você tem uma espécie de submissão a ele, porém com Deus sobre todas as coisas, porque em primeiro lugar você é submisso a Deus e a Yeshua. E depois, a gente sabe pela hierarquia, a mulher tem que ser submissa inclusive ao homem. E o homem a Deus e amar a sua esposa como Yeshua amou sua congregação. E aos filhos, né? Os filhos têm que submissão aos pais. Então, ninguém chamar de pai e ninguém chamar de pastor não pode ser entendido ao pé da letra, porque a letra está matando as pessoas na fé, isso daí. Está deixando as pessoas rebeldes, está deixando as pessoas sem lideranças. E um reino sem lideranças é um reino dividido. Isso acontece, isso se forma várias micro organizações, né? E pessoas que cada uma faz, no fim das contas, o que bem entende, porque cada um entende a Torá da forma que bem entende, porque eles não aceitam nada que venha de tradições, nada que venha de interpretações de outras pessoas. E sem lideranças é isso que acontece, acaba sendo cada um andando por conta própria, com Yeshua, claro, mas por conta própria. Porque o que vemos na prática é isso. Várias mini torás, cada um cumprindo a Torá como bem entende. Porque não há lideranças respeitadas. Porque algumas lideranças se fizeram como o próprio inimigo, Satanás na terra, fizeram coisas terríveis. E isso descredibilizou na ideologia religiosa do brasileiro todas as lideranças, porque o brasileiro generaliza. O brasileiro, ele gosta de generalizar. E como o próprio profeta Elias disse que só ele tinha
que estava servindo a Deus, Deus, quando a pessoa fala isso, Deus ele faz o quê? Ele quebra a cara da pessoa. Deus ele falou: Elias, você não percebeu? Ainda 7.000 pessoas que eu contei aqui numa conta básica que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. E Elias ficou quieto, porque Deus ele falou e está falado. E na nossa época, ainda muito mais do que 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal e exercem o cargo de Pedro, pastorei minhas ovelhas, pastores. Ou exercem o cargo de filhinhos. Eu digo isso para que não ficais com medo. Jovens, eu digo porque vocês estão fortes no Senhor. Pais, eu digo porque vocês já venceram o mundo. Ora, o João chamava, o apóstolo João, querido, chamava as pessoas de filhinhos, os seus discípulos, porque é algo comum no discipulado, o rabino, o mestre que discipula as pessoas, chamar as pessoas de seus filhinhos espirituais, porque a pessoa foi ela que batizou no nome de Jesus. Como essa pessoa e todos nós somos filhos de Senhor Deus, através de Yeshua, o mestre, ele tem que ser visto, às vezes, como um pai espiritual para a pessoa, no sentido que eu, Luigi, tenho meus pais espirituais. Não vou citar nomes, mas na área da, da caridade, na área da tzedakah, eu tenho meu pai espiritual, que inclusive é um irmão cristão. Na área da intercessão espiritual, na área inclusive da guerra espiritual, eu tenho a minha mãe espiritual. Eu não tenho medo de falar para as pessoas que você foi para mim como um pai espiritual, como uma mãe espiritual, porque você que me gerou nessa área. Antes de vocês, eu não sabia como é que era atuar nessa área. É Deus sobre tudo. Abaixo de Deus, vocês são para mim isso, entendeu? Para os irmãos entenderem, o entendimento correto é você ver na pessoa essas funções de pastor abaixo de Deus. É só isso. Chega de religiosidade, de pegar um termo de Yeshua e tirar do seu contexto. Yeshua estava querendo que ninguém fosse colocado no lugar dele, no lugar do Pai. Porém, existem muitos pastores de Jesus e muitos pais que Yeshua tem levantado, pais espirituais para as pessoas. E a pais físicos também. Não fiquem sem paternidade. Não fiquem órfãos espirituais e órfãos físicos de pai e mãe vivos. Respeitem as autoridades. Honrem as autoridades que Deus tem dado aqui no reino terrestre, autoridades celestiais. Grudem nos seus mestres, tenham. Sejam discípulos, porque um mestre tem que ser discípulo antes de alguém. Todo mestre que Deus levanta, que é legítimo, ele tem que antes ser discipulado. Vocês podem ver na história da Torá, sempre foi um papel de discipulado. Os patriarcas discipulados por Melquisedeque sempre foram discipulados. Então, sempre há essa passagem de pai a filho, de discípulo a discípulo, que vai se tornando mestre, para que o conhecimento de Deus não se perca e não se formem vários reinos dos céus pequenos e pessoas que têm problemas grandes em se unificar a outras, porque acaba cada um tendo o seu próprio entendimento e a visão não fica unificada. Isso acontece por quê? Porque ao mal de alguns, pela maldade de alguns, o coração de muitos esfriará. Já disse Yeshua, mas quem permanecer firme até o fim será liberto, salvo. E o último termo que eu vou falar agora é o termo apóstolo. O que é o termo apóstolo? É um termo também que há pessoas que creem erroneamente que apenas houve os 12 emissários, apóstolos de Yeshua. Sim, apóstolos diretamente de Yeshua, houve apenas 12. Espiritualmente, Paulo era o último, era o 13º apóstolo.
Paulo seria o 13º apóstolo. As pessoas às vezes não sabem, mas há 12 apóstolos diretamente escolhidos. Um deles traiu, que é Judas, ficaram 11. Foi escolhido pelos 11 apóstolos e pela comunidade lá na época de Pentecostes, Atos 2, Shavuot. E eles escolheram, se não me engano, é Matias, escolheram um dos apóstolos, tirando sortes e orando a Deus, e escolheram mais um apóstolo, e ficaram 12 novamente. E então Paulo foi escolhido por Yeshua, quando ele caiu no caminho para Damasco. 13 apóstolos. E Paulo teve os seus apóstolos. Porque o termo apóstolo não é um termo místico, mágico, que apenas Yeshua usou. Significa emissário. São nomes, são cargos, são funções. Não é um cargo para você pegar e exercer autoridade para o outro. É uma função espiritual. Como um anjo, quando ele envia a mensagem, ele é chamado de Meler, de Malach, de emissário de anjo. O que é um apóstolo? Um apóstolo, ele está na função de apostular, de começar uma nova comunidade do zero. É aquele que planta a semente. O apóstolo, Paulo, ele diz, uns estão como apóstolos, outros estão como mestres, outros estão... Paulo vai citando vários. Paulo ele está citando que há outras pessoas, além dele, que depois dele são colocadas como emissários, na função de emissários. Quando Paulo cita os dons espirituais, como é o corpo de Yeshua. Porque nós temos que ter pessoas que são professores, mestres, mas temos também pessoas que vão no meio de campo e eles começam do zero uma nova comunidade, uma nova célula, pessoas que vão ter uma cidade onde nunca se ouviu falar de Yeshua. Eles vão lá, e eles falam de Yeshua e eles iniciam pequenas congregações com as famílias locais. E estes são o quê? Apóstolos, emissários de Yeshua. O termo correto, Shilihim, significa emissário, enviados pelo nosso Senhor Yeshua para iniciar do zero comunidades. Era esse o trabalho de Paulo. Por isso que Paulo é chamado de Paulo, o emissário de Yeshua. Por quê? Porque ele começou igrejas como a de igrejas, né? Os irmãos têm maturidade. Igrejas são congregações. Ele começou do zero, congregações de Éfeso, de Esmirna, de Corinto, de etc, etc, etc. Ele começou várias congregações do zero. Por isso ele é um apóstolo. E ora, se uma pessoa ela está apostulando, está sendo um emissário de Jesus, começando do zero congregações, como Paulo, é nítido e é claro que nós temos que dar o nome aos bois. A pessoa tem que ser chamada de apóstolo. E se uma pessoa está pastoreando as ovelhas de Yeshua, será que vamos chamar todos de irmãos apenas? Ou vamos dar o nome aos bois? Aquele lá que fica em casa, não faz exatamente nada para o reino dos céus e acha que Deus ele está vendo ele com a mesma glória que essa pessoa que deixou sua vida, deixou tudo que ela poderia ter, está gastando o seu próprio dinheiro para começar do zero uma congregação. Será que é a mesma glória? Será que Deus era um Deus injusto? Com certeza não, irmãos. Então, vamos dar o nome aos bois, dar a honra às pessoas que estão se colocando na frente dos irmãos, se machucando, inclusive serão julgadas de uma forma mais severa. Vamos dar a honra àqueles que estão trabalhando como pastores de ovelhas, estão guiando pessoas que estão nas suas tribulações perdidas e dificuldades e precisam de alguém para pastorear. Há pastores de Yeshua, aqueles que estão como pessoas que iniciam a congregação do zero, vamos chamar de apóstolos, porque, como o apóstolo João falava, filhinhos, né? Filhinhos, não vos ireis uns com os outros, né? Quando o apóstolo João falava isso, ele não tinha medo de ser chamado de pai espiritual para seus discípulos. E quando Yeshua falou, apacentai minhas ovelhas, Pedro, Yeshua ele estava chamando Pedro de não só pescador de homens, como ele disse, agora uma nova função, porque Pedro não ia só pescar os peixes, agora Pedro ia apacentar
Então Pedro seria um pastor espiritual das pessoas. E, por fim, apóstolo, emissário. Yeshua levantou muitos como emissários, pessoas que, onde não havia nada, plantam a primeira semente de Yeshua. E aí Deus rega e faz tudo. E as pessoas começam a ser levantadas. Essa pessoa, ela inicia comunidades de Yeshua, na palavra e na verdade, onde não havia nada. E outros como profetas, como a profetisa Miriam, irmã de Moisés, ela é chamada de profetisa, profetas e profetisas. Então, são os cargos, são as funções, são os nomes, e que não tenhamos medo nem vergonha de dar nome aos bois. Shalom de Yeshua.